Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: a Virgem não. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, vou ler versículos 2 e 3. Dizem assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Hoje é 14 de abril de 2023. Grandioso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Te apresento a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, a minha vida, a minha família. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu quero, antes de deixar aqui essa palavra do dia, agradecer ao nobre e assíduo ouvinte, Dr. Frederico, meu amigo, né? Dr. Frederico, católico, praticante, e sempre a gente está palestrando, não é? Eu aprendo com ele também. Então, obrigado, Dr. Frederico, pela observação. Aliás, essa observação do Dr. Frederico, a gente conversando ontem, ela deu origem à palavra do dia de hoje. Ontem eu falei sobre os socorristas e mencionei o retrato da igreja. A igreja, eu até falei que estava no sentido decadente. A igreja com crise de identidade. Bom, quando eu falei isso, até o doutor Frederico, com propriedade, falou assim para mim: a igreja do Senhor, não, a igreja do Senhor ela é pura, é intocável. Por isso que eu escolhi esse tema aqui, onde Paulo ele quer apresentar a igreja como a virgem pura. Por isso que ele deu o título, a virgem não. Ou seja, entenda o que eu vou dizer aqui à senhora e ao senhor. Eu não me refiro à noiva de Cristo, quando eu estou aqui na mensagem de ontem, por exemplo, né, mencionando que a igreja está perdendo a sua identidade. Eu não me refiro à igreja chamada noiva de Cristo. Esta que Paulo quer apresentar aqui, como virgem pura. Essa é imaculada, tá? Esta noiva ou esta igreja é a igreja invisível. A gente não vê com os nossos olhos, tá? É um corpo espiritual, então é um organismo vivo. Eu me dirigi ontem à igreja pessoas, ou seja, uma organização, CNPJ. Essa igreja, sim, ela está perdendo a sua identidade. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 3, Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mas antes ele fala de virgem, que quer apresentar a igreja, mas ele diz como uma virgem. Tá? Então esse povo aqui do versículo 3, que ele diz que tem medo, que tinha um temor que o povo fosse enganado, como Eva foi, é exatamente a igreja, pessoas que pode realmente ser corrompida e pode demonstrar fracassos ao ponto de hoje as testemunhas que eu mencionei ontem olharem para dentro dessa igreja e não ver mais a glória de Deus como nos dias passados, há muitos anos atrás. Então, essa igreja não é a virgem, tá? A noiva de Cristo, a invisível, essa é santa, é pura, é intocável. Estamos falando da igreja que é formada por pessoas que dali, sim, serão escolhidos aqueles que farão parte dessa noiva, que é o corpo invisível, a parte espiritual.
mas eu agradeci muito ao Dr. Frederico, porque essa observação ela é muito válida, porque talvez, semelhante a ele, que é um ouvinte que presta bastante atenção quando a gente está ministrando a palavra, talvez alguém tivesse também a mesma linha de pensamento e pensasse que eu estava me referindo à igreja, ou seja, a noiva de Cristo, porque a igreja, repito, é formada por um organismo, essa é a igreja noiva, a invisível, e organização, esta é formada por pessoas. Dentro dessa organização vai surgir o organismo, ou seja, a igreja invisível. Então, a igreja, a organização, essa que o povo passa e consegue ver com os olhos, está decadente, gente. É verdade, é só olhar. O mundo entrou dentro da igreja. Infelizmente, é com pesar que eu digo isso. O mundão entrou dentro da igreja ou das igrejas. Isso eu falo em templos suntuosos, né? Templos chamados matrizes ou centrais, como templos pequenos, congregações. O mundo entrou, conseguiu entrar dentro da igreja e, repito, como disse ontem, se assentou em púlpitos. Aliás, na reflexão de ontem não, foi na palavra do dia que eu falei sobre a igreja que realmente recebeu essa invasão do pecado. Em cima dos púlpitos, o pecado se assentou. Que Deus nos ajude. Amém? Ótimo dia a todos, bom final de semana. Servo de Deus, Gessé.